Você já se perguntou como uma simples folha de árvore pode compartilhar características fundamentais com uma estrela distante? Ou como o átomo de hidrogênio que compõe uma molécula de água pode ter algo em comum com o metal de uma espada antiga? Descubra como essas partículas invisíveis que formam a base da matéria revelam uma coreografia universal de semelhanças surpreendentes. Vamos discutir como essas pequenas entidades são os blocos de construção, não apenas do mundo físico, mas também das nossas maiores inovações tecnológicas. Olá, sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do IFPE. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, podcast onde exploramos o fascinante mundo da química e suas conexões com o nosso cotidiano. Nesse episódio, vamos falar sobre semelhanças atômicas e suas diversas aplicações na ciência e na indústria. Ouça agora e deixe-se levar por essa jornada fascinante pelo universo dos átomos. Let's go! Sou Júlia Farias, aluna do curso de Química do IFPE, e é muito bom ter você aqui no Papo de Química. Olá pessoal, sou a professora Priscila Morim e é muito legal estar com você aqui. Vamos começar? Gente, antes de falarmos em semelhanças atômicas, vamos lembrar alguns conceitos básicos relacionados aos átomos. Vamos começar falando sobre o número atômico. Já sabemos que os átomos são a base de tudo que nos rodeia. E dentro desses átomos encontramos prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. O número atômico é representado pela letra Z e simplesmente é o número de prótons que o átomo tem em seu núcleo. O número atômico Z é representado junto ao símbolo do elemento químico no lado esquerdo inferior. Para um átomo, sabemos que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Para dar um exemplo claro, o hidrogênio, o elemento mais simples e abundante no universo. Ele tem um único próton em seu núcleo. Isso significa que o número atômico do hidrogênio é igual a 1, e isso é o que define sua identidade na química. Outro exemplo é o carbono, com o número atômico 6, pois ele possui 6 prótons no núcleo. Este número não muda, e é exatamente isso que diferencia um elemento do outro na tabela periódica. Você entendeu, velho? É claro! Bom, agora que entendemos o número atômico, vamos para o número de massa, representado pela letra A maiúscula. Este é um pouco mais abrangente, pois envolve tanto os prótons quanto os nêutrons presentes no núcleo de um átomo. O número de massa, A, ele é representado junto ao símbolo do elemento químico no lado esquerdo ou no lado direito superior. O número de massa é a soma do número de prótons e nêutrons, ou seja, A é igual a Z mais N. Por exemplo, vamos considerar o carbono novamente. O isótopo mais comum do carbono é o carbono 12, que tem 6 prótons e 6 nêutrons. Portanto, o seu número de massa é igual a 12. 6 prótons mais 6 nêutrons igual a 12. E se formos analisar o carbono 14? Um isótopo radioativo utilizado na datação arqueológica. Ele tem 6 prótons e 8 nêutrons, resultando em um número de massa igual a 6 mais 8, 14. Percebe como a mudança no número de nêutrons altera o número de massa, mas não a identidade do elemento? Você entendeu, velho? Certamente que sim. Pessoal, agora vamos falar sobre o número de nêutrons, N. Para encontrar essa quantidade, subtraímos o número atômico do número de massa. Isso nos dá o número de nêutrons no núcleo do átomo. Vamos usar os exemplos de carbono novamente. No carbono 12, com número de massa 12 e número atômico 6, nós temos que o número de nêutrons será dado pela diferença 12, que é o número de massa, menos 6, o número atômico, o que dá 6 nêutrons no núcleo do carbono 12. Já para o carbono 14, fazemos a mesma subtração. O número de nêutrons será dado por 14 menos 6, que é igual a 8 nêutrons. É verdade. Os nêutrons não têm carga elétrica, mas são cruciais para a estabilidade do núcleo. Eles também permitem a formação de isótopos, que são átomos do mesmo elemento, mas com diferentes números de nêutrons. E aí está, pessoal, uma introdução aos conceitos de número atômico, número de massa e número de nêutrons. Saber sobre esses números nos ajuda a entender melhor a estrutura dos átomos e as propriedades dos elementos que compõem tudo ao nosso redor. Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você.
Esse podcast está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site premiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Agora, vamos começar falando de semelhanças atômicas, com os seus conceitos básicos, começando com o que são isótopos. Pessoal, os isótopos são átomos do mesmo elemento que possuem o mesmo número de prótons, o número atômico, porém, números de nêutrons diferentes. Isso resulta em diferentes massas atômicas. Apesar das diferenças na massa, os isótopos de um elemento eles possuem propriedades químicas semelhantes, pois o comportamento químico ele vai ser determinado pelo número de elétrons, que corresponde ao número de prótons. Bom, um exemplo clássico de isótopos é encontrado no elemento hidrogênio. Temos o prótio, 1H, é o isótopo mais comum de hidrogênio, com um próton e nenhum nêutron. Temos também o deutério, 2H ou D, que é um isótopo de hidrogênio com um próton e um nêutron. E temos o trítio, 3H ou T, que é um isótopo radioativo de hidrogênio com um próton e dois nêutrons. Outro exemplo são os isótopos do carbono. O carbono de massa 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono 13 possui 6 prótons e 7 nêutrons. Já o carbono 14, um isótopo radioativo com 6 prótons e 8 nêutrons, que é usado na datação por radiocarbono. É mesmo, é? É claro! Pessoal, e os isóbaros? Os isóbaros são átomos de diferentes elementos químicos que têm o mesmo número de massa A, ou seja, a soma dos prótons e nêutrons é igual. Embora tenham o mesmo número de massa, suas propriedades químicas e físicas podem ser muito diferentes porque pertencem a elementos distintos com números atômicos diferentes. Como exemplos de isóbaros, podemos citar o carbono 14 e o nitrogênio 14. Ambos têm um número de massa de 14, mas o carbono tem 6 prótons, enquanto o nitrogênio tem 7 prótons. Como também o cálcio 40 e argônio 40. Os dois têm o mesmo número de massa, 40, mas o cálcio tem 20 prótons, enquanto o argônio tem 18 prótons. Gente, os isótonos são átomos de diferentes elementos químicos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas número de prótons diferentes. Essa igualdade no número de nêutrons pode levar a semelhanças em alguns aspectos de suas propriedades nucleares, mas suas propriedades químicas serão diferentes devido aos diferentes números de prótons. Podemos citar alguns exemplos de isótonos. Por exemplo, o carbono 14 e o nitrogênio 15. Ambos têm 8 nêutrons, mas o carbono tem 6 prótons, enquanto o nitrogênio tem 7 prótons. Um outro exemplo é dado pelo cálcio massa 40 e o potássio de massa 39. Ambos têm 20 nêutrons, mas o cálcio tem 20 prótons, enquanto o potássio tem 19 prótons. Gente, e para você não se atrapalhar, vamos dar uma dica para você identificar o significado de cada termo pela própria palavra. Então preste atenção, se liga aí, hein? Isótopos tem P de prótons, então tem o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Já isóbaros tem a letra A de massa, mesmo número de massa e diferentes números de prótons. E a palavra isótonos tem a letra N de nêutrons, significando que tem o mesmo número de nêutrons e diferentes números de prótons. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Galera, espécies isoeletrônicas são átomos, íons ou moléculas que têm o mesmo número de elétrons e, portanto, configurações eletrônicas semelhantes. Isso significa que eles se comportam de maneira semelhante em reações químicas. Um exemplo é o cátion sódio, Na+, e o gás neônio, Ne, ambos com 10 elétrons, resultando em configurações eletrônicas semelhantes, apesar de serem espécies químicas diferentes.
Galera, vamos falar agora das principais aplicações dos isótopos na ciência. Os isótopos têm um impacto significativo na medicina, especialmente no diagnóstico e tratamento de doenças. Técnicas como a tomografia por emissão de positrons e a cintilografia utilizam isótopos para visualizar processos fisiológicos. Isótopos como o Tecnes 99M, M de metastável, são cruciais para exames cardíacos e outros diagnósticos. E isótopos como o iodo 131 são usados no tratamento de doenças da tireoide, aproveitando a sua capacidade de destruir tecidos anormais. Pessoal, na arqueologia e geologia, os isótopos eles ajudam a revelar a história da Terra e da humanidade. A datação por radiocarbono, ela utiliza o carbono 14 para datar artefatos antigos. Já a datação por urânio-chumbo, ela é usada para determinar a idade de rochas com bilhões de anos. E os isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio, eles são usados para estudar mudanças climáticas ao longo dos milênios. Eu não sabia. Meu Deus. Gente, no estudo do clima e do meio ambiente, os isótopos são ferramentas essenciais. Os isótopos ajudam a rastrear a origem e a dispersão de poluentes, oferecendo insights sobre como mitigar a poluição. A análise de isótopos estáveis também ajuda a compreender o ciclo da água e a gestão de recursos hídricos. Já na agricultura, os isótopos ajudam a otimizar o uso de recursos e a estudar o comportamento das plantas. Por exemplo, o nitrogênio 15 é usado para entender como as plantas absorvem nutrientes e como os fertilizantes são utilizados no solo. Já técnicas como a técnica do inseto estéreo utiliza isótopos para controlar populações de pragas de maneira sustentável. E na física nuclear, os isótopos são a base para a produção de energia e pesquisa. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos os conceitos de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. E vimos que os isótopos têm aplicações diversas e significativas em muitos campos da ciência e da indústria. Eles são ferramentas poderosas para diagnóstico médico, datação arqueológica, otimização agrícola, produção de energia e estudos ambientais. Sua versatilidade e precisão continuam a impulsionar a inovação e a descoberta em nosso mundo em constante mudança. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Lembrando, deixe seus comentários no final do episódio e avalie o episódio no Spotify e no Apple Podcast. Tchau, tchau, pessoal! Não se esqueça de ir ao nosso site www.papadequimica.com e mande sugestões de temas para o e-mail podcast@papadequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal!